Mas bem-vindos ao podcast Cá com Fé. Hoje eu estou com a irmã Jacinda, da Congregação Missionárias do Coração de Jesus. Bem-vinda. Eu sou irmã Alcinda. Alcinda, da Congregação das Missionárias de Cristo, fundada aqui em Jundiaí, em 1940. Irmã, conta como começou a sua vocação. A minha vocação é despertar, eu era pequena. Eu tenho uma tia que é missionária cararetiana, da Congregação de Santo Antônio Maria Craré de Londrina. E quando ela vinha visitar, na verdade, a primeira vez que eu a vi, eu tinha 8 anos. E ela veio nos visitar, porque ela tinha sido enviada missionária na Europa, né? E após, acho que 7 anos que ela estava lá, ela veio nos visitar. E quando eu a vi, eu observava uma criança, ficava olhando, né? Quem é aquela pessoa diferente, de hábito, tudo, né? Eu e a minha colega, nós ficávamos observando. E aí a gente conversava, né? Eu acho que eu vou ser como ela. E aí eu só escutava o que ela fazia, né? Eu ficava admirada, né? Mas, no entanto, o que ela fazia, eu tinha um pouquinho de receio, porque ela trabalhava na área da saúde. Mas eu gostava, me chamava a atenção do ser consagrado. Isso foi desenvolvendo em mim e eu dizia que eu seria como ela. Mas como o que ela fazia, já ficava com o pé atrás. Mas a vocação foi crescendo. Aos 12 anos, quando ela voltou de novo a nos visitar, eu sentia muito forte o chamado de Deus, mas percebia que ainda não era o momento, eu precisava dos meus pais. Ela até tinha disposição de nos levar, porque aquele período poderia levar adolescentes que continuavam o estudo, né, e tudo. Mas aí nós decidimos que eu não iria, eu continuaria estudando, e quando chegasse o momento certo, ou meu pai levaria, ou elas viriam me buscar. E nisso nós morávamos no Paraná, e nesse meio tempo meu pai preferiu se transferir para São Paulo, na cidade de Pedreira, porque eu sou a bendita entre os homens. Somos em 6, eu tenho um irmão que faleceu esse ano, mas somos em 6, obrigada, e eu sou a quinta. Aí meu pai, como dizia assim, que os meninos viriam tudo para o estado de São Paulo, porque morando em cidade pequena é mais difícil, né? O trabalho, o nível de estudo, por exemplo, ensino médio, técnico, era sempre o mesmo, então não teria trabalho para todo mundo. Nos transferimos para Pedreira, e ali nos envolvemos na comunidade Santa Rosa de Lima, no bairro lá do Jardim Andrade, e teve as Santas Missões Populares, dos Redentoristas, e eles foram fazer essa animação missionária, evangelização, oração nas casas, e uma irmã que estava lá, ajudando, colaborando, que nós temos uma parceria com os Redentoristas há muitos anos, mais de 40 anos, muito bem, se já são 42 que estão no convento, já são mais de 50. Aí ela estava lá e foi na minha casa pedir uma colaboração para vender velas, ajudar na animação. Aí meu pai brincou: "Ô, irmã, leva minha filha para o convento, vive dizendo que quer ser freira", mas ele brincou, né? Achou que eu não ia. Eu falei assim: "Irmã", aí eu falei assim: "Irmã, como é que a gente faz mesmo?" Aí ela me deu as informações para acompanhamento, para depois visitar os encontros vocacionais. E aí eu fiz tudo isso. Era em Pedreira mesmo. Pedreira. Eu fiz os encontros vocacionais e vim conhecer a congregação. E entrei fazer a experiência vocacional no dia 27 de dezembro de 1981. E nesse tempo eu tive a graça de conhecer Dom Gabriel. E ele que era o hóspede da nossa casa, né? Ele vivia lá, ele tinha a casa dele lá na parte reservada, celebrava todos os dias para as irmãs. E aí eu comecei meu caminho vocacional, né? De autoconhecimento e conhecimento também da congregação. E eu me lembro que depois de uma semana as irmãs foram me apresentar a Dom Gabriel, né? Então, quando a gente é apresentado a alguém, espera, sai logo, vai te acolher, sei lá, né? Vai apresentar ao bispo. Então, apresentaram essa nossa nova vocacionada, tal. Aí ele perguntou assim: "Mas quando a senhora vai embora?" Ele me deu um choque de... Aí eu fiquei assim, nossa. Aí tá. Aí depois, né, caminhamos tudo, mas foi muito bom a experiência. Meu aspirantado, postulantado, fiz esse autoconhecimento, estudo, né? Continuei os meus estudos fora, internos e de autoconhecimento. Fiz meus primeiros votos, eu tinha 20 anos. Antes de fazer os meus primeiros votos, na verdade, a gente está em fase de desenvolvimento, né?
jovem, adolescente, né? Sim. E eu sempre senti essa forte Chamado. chamado, né? E, e eu sempre e aprendi muito, né, a ter uma vida de oração, de oferecer os pequenos sacrifícios, dedicá-la muito ao estudo, trabalho interno e tudo, né? Mas sempre com o silêncio a gente também tem o tempo de ir refletindo, né? Será que é aqui mesmo não é as crises de um adolescente normal? E eu dizia assim sempre para Deus, né? Minha vida com Deus é sempre muito tu a tu. Para mim, Deus não é ideia, é uma pessoa tu a tu, né? Normalmente, numa filosofia, Deus é essa pessoa bem perto, né? É um amigo, né? Muito mais, né? Aí eu dizia assim, olha, se o senhor quiser como esposa, o senhor vai ter que manifestar forte, porque senão eu vou embora, né? Não vou ficar com o pé no convento e outro fora, porque eu Sim. quero saber realmente se o senhor me quer. E aí um dia no retiro anual, né, rezando muito para que Deus realmente confirmasse a minha vocação, se era isso que ele queria, né? E acho que eu rezei muito forte. E Deus se manifestou muito forte na minha vida, dizendo assim, olha, eu estou aqui. Era tão forte, por isso que eu digo sempre que a experiência de Deus, Deus não se manifesta totalmente ao homem porque ele morre. Muito Mas profunda, né? morre porque Deus é tão grande, tão imenso, tão Deus, que nós, na nossa pequenez, não entramos nessa imensidão. E naquele momento, Deus me amou tanto e disse: eu quero você como minha esposa, como consagrada, para servir, né? Para que outros me conheçam. E foi uma experiência tão forte, tão forte. Eu falei assim, calma, vai devagar, porque Eu preciso absorver. era muito forte, aquela presença forte de Deus. E isso eu tinha 19 anos. Eu entendi muito bem esse mistério e nunca mais duvidei que Deus existe. E, e aí eu disse sim para Deus, tinha 20 anos. Hoje eu tenho 56 anos, são 43 na congregação, 37 de consagração. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Na minha pequenez, uma jovenzinha, e como ele tem muitos caminhos, porque ele chama pessoas em fase adulta, enfim, Deus é Tem os maravilhoso. sacerdócios mais velhos, né? Ou a vida sacerdotal, né? Ou mesmo a pessoa que descobre na sua vida laical, enfim, um caminho de consagração no mundo, mas mesmo de especial consagração, como é a vida consagrada religiosa, Deus nos escolhe e Ele só quer dar a gente uma resposta. Mas Ele nos escolhe para quê? Ele nos escolhe, nos coloca à parte, como nossa a vocação missionária, a congregação missionária, nos coloca à parte para nos preparar, para depois nos enviar. E aí ele nos escolhe para aprendermos a beber dele, desse mistério, da palavra, da liturgia, da intimidade, do tu a tu. Todos esses meu tempo de formação, né? Não é que logo, lógico que eu tive um tempo longo, porque eu quis amadurecer, sempre Estudar bastante, né? acompanhada também, né, por uma orientadora, mas Deus me deu muitas oportunidades de amadurecimento, de crescimento, e a vida inteira a gente vai amadurecendo e vai crescendo, nunca estamos prontos. E quanto hoje, né, na minha faixa etária, né, pessoa madura, eu olho para trás e só tenho que agradecer a Deus. Pela minha vida, pelas experiências que eu tive, missionárias, Pelas vocações que a senhora pelas inspirou. vocações, com certeza, né? Por todas as atividades que já desenvolvi na congregação, desenvolvo, pelo Espírito de Deus que nos impulsiona. Aí, quando eu fiz a minha consagração, ainda tive meus tempos de estágio, são 6 anos, né, de votos, né? E a gente faz também experiências fora, em outras comunidades. Depois eu fiz votos perpétuos em 93. E aí recebi uma missão. Fui enviada para uma paróquia no interior, que não tinha padre, porque... Daqui de São Paulo Não, mesmo? Minas. Porque a congregação, ela nasceu
por falta de sacerdotes. Então, nós vamos aonde falta os sacerdotes, ou é uma igreja mais pobre que Onde tem falta a palavra. para formar as lideranças. Então, nós fomos fundadas em Jundiaí, a Congregação das Missionárias de Cristo, ela foi fundada em Jundiaí em 1940. Na época da Revolução, né? Período de guerra. Mas, ligando um pouquinho a minha vocação à história da congregação, que talvez para quem vai nos assistir, vale a pena, porque eu gosto muito de história. Então, em 1931, veio para Jundiaí o abade Pedro Reiser, um alemão, que foi abade em Olinda, Recife. Lá, ele foi o fundador da primeira escola de medicina e veterinária no Brasil. E não tínhamos professores para ensinar no Brasil, ele conseguiu, com patrocínios, trazer professores da Alemanha para formar os primeiros professores de medicina veterinária, escola agrícola, lá em Olinda, Recife, atualmente é a Universidade Rural do Pernambuco, que agora não está mais, digamos... Sobre a reitoria católica? O medalhão, digamos, de honra ao mérito para um pesquisador é o do abade, até hoje, né? Seu Paulo, eu esqueci o sobrenome dele, ele sempre, de vez em quando, manda alguma coisa, a gente troca figurinhas com algumas coisas novas, né, para eles, lá para a academia. E aí, Dom Abade veio para Jundiaí, aposentado, e São Bento, que aqui pertinho, era um grande centro espiritual para essa cidade que estava em desenvolvimento, que era o período industrial de Jundiaí. E ele, como uma pessoa que trabalhava sempre para o social, ele quis conhecer um pouco dessa cidade, mas estava em desenvolvimento. A catedral não era catedral, estava se organizando como paróquia. Aí ele foi ali pela Ponte São João, caminhando, percebeu muitas crianças pela rua. Ele perguntou para os jovens que estavam com ele, por que essas crianças estão pela rua? Aí eles disseram, porque os pais estão trabalhando nas fábricas, não tem ninguém que cuide deles. E ele ficou... tocado. Isso. Ele partilhou com algumas professoras aposentadas que frequentavam São Bento, algumas pessoas senhores ali, e aí decidiram fundar uma casa da criança com a ajuda da dona Olga, que vinha de São Paulo para organizar catequese aqui na paróquia da Catedral, que estava se articulando, que até então era o doutor Arthur Risse, que era o Monsenhor Risse, né, na atual. E aí foi aprovado, teve apoio do Monsenhor, depois do arcebispo. E aí eles começaram, primeira ideia, onde e o que comer. Então, assim, as professoras começaram na Rua do Rosário a pedir, fez a campanha do quilo, começaram a pedir, e alugaram na antiga fábrica de chapéu a primeira casa da criança. Começaram com 150 crianças. Depois, já. 2 anos ficaram lá, depois vieram aqui na Rua do Rosário, no antigo Ginásio Rosa, e ali ficaram mais uns 2 anos e tentaram alugar um outro, diz que é um antigo prédio também de Ginásio Rosa, que é a praça ali de frente, o São Vicente. Sei. Então, ali tinha uma escola antiga, nós temos fotos antigas ali. Só que era um prédio já bem velho, que precisava ser reconstruído, reformado. Mas, no entanto, deram uns retoques, ficaram 2 anos. Só que o abade se preocupava como dar continuidade, e o arcebispo também, Dom José, na época, como dar continuidade nesse trabalho social. Porque as pessoas que estavam interessadas na época, com certeza, as gerações deles, pode ser que não daria. Se interessariam. Então, ele queria congregações. Então, ele procurou no Brasil alguma congregação que pudesse assumir essa obra, e não conseguiu. Como era período de guerra, as irmãs Ursulinas do Rio entraram em contato com as irmãs Ursulinas de Innsbruck, na Áustria, se elas aceitariam vir essa missão. E elas aceitaram. Então, no dia 22 de agosto de 1939, chegou aqui em Jundiaí 4 irmãs Ursulinas de Innsbruck. Era período de guerra, então elas vieram prestar um serviço e, ao mesmo tempo, até que tudo voltasse ao normal. Quando elas chegaram aqui, depois de alguns meses, foram apresentados ao arcebispo Dom José, em São Paulo. Dom Abade as acompanhou. E ele pediu que o abade falasse com elas, porque era alemão, né? Falou se elas poderiam colaborar na fundação de uma congregação missionária que tivesse o espírito da fundadora delas, que era Santa Ângela Méris. Porque, após a morte de Ângela,
quem se dizia consagrado, eles colocavam em mosteiro, clausura, mas não era esse o ideal de Ângela. Ângela era missionária. Missionária. Aí elas aceitaram. Então, a vida espiritual nossa vem das Ursulinas. Não é que nem as carmelitas que ficam enclausuradas, Não, né? não. E aí, essas Ursulinas que vieram de Innsbruck, elas eram de mosteiro. Só que para manter uma atividade, elas têm a educação. E aí não seria o forte nosso, a educação em si, mas a vida missionária, que a gente, no nosso carisma, seria o cuidado com as crianças pobres, hoje linguagem mais acessível, situação de vulnerabilidade, e a evangelização. E no período, o Brasil era rural, então o arcebispo era muito preocupado com o interior, porque não temos padres suficientes, como vamos chegar lá? Então ele pensou em formar missionárias para que fosse aonde o padre não chegasse. E assim a gente nasceu. Então, nos primeiros anos, teve uns 4 anos de formação. Aí, a primeira missão das irmãs foram lá em Louveira, lá no bairro Cistaroli. E aí, lá, elas exerciam, eram treinadas também na enfermagem, ali no Hospital São Vicente. E aí, elas eram treinadas e também para o trabalho missionário. Então, você dava assistência. Hoje que tem PA, né? Antigamente não existia. Então, aí as irmãs tinham os ambulatórios. Davam esses primeiros socorros, né? Isso, os ambulatórios. Então, tinha um ambulatório para atender o pessoal, a economia doméstica e também a catequese, a formação de comunidade. E era uma missão de 4 meses. Então, formava a liderança. E depois o trabalho das irmãs, elas começaram com itinerância. E aí, lá, eles gostaram tanto do trabalho que quiseram uma fundação, tanto que doaram um terreno lá nesse lugar, no Luiz Gonzaga, né, perto de Cistaroli, e para que as irmãs pudessem... Em Louveira. Então, em 1951, aí as irmãs tiveram um trabalho lá. Hoje, a gente tem a comunidade ali em Louveira, mas é na paróquia nós temos a nossa casa. Mas já não desenvolve como era antes. É diferente, adaptamos à realidade. Hoje é outro trabalho. E aí nós começamos com trabalhos itinerantes nas dioceses, paróquias, onde eram solicitados, seja na área da saúde, mas também na área de organização de comunidades, animação missionária. E aqui, e as irmãs eram preparadas aqui na Casa Geral, que era na Casa da Criança, aí foi demolida a parte de baixo. Então, a parte de baixo foi reconstruída para as crianças e em cima para as irmãs, onde eram formadas as novas missionárias. Então, daria continuidade ao trabalho social, eram treinados para também lidar, trabalhar com as famílias, crianças, e também serem enviadas depois para o trabalho itinerante de evangelização. E aí foi. E as irmãs colaboraram. Em 47, as irmãs Ursulinas voltaram para Innsbruck. Isso. Foi um momento muito difícil para as primeiras irmãs, né? Mas o cofundador, que era o Abade, né, sempre presente, e o Dom Amaro, né, também, que era o secretário dele também na vida espiritual das primeiras irmãs, né? Depois teve a eleição da primeira madre, aí foi assim, um momento de desenvolvimento, foi crescendo, né? Então, atualmente, nós desenvolvemos esse trabalho missionário, seja missões itinerantes, organização de comunidade, formação de lideranças. Trabalhamos na parceria com os redentoristas, nas organizações de comunidades também, preparamos para que eles, quando cheguem para a evangelização, assumimos paróquias sem padres, né? Exercemos a função de diaconisas, embora não se utilize esse termo, mas não é errado, porque o serviço nosso é de diaconisas mesmo, né? Embora não utilize o termo, mas é o serviço que o diácono faz. E organizamos comunidade, né? Então, a pedido do bispo, né? E a gente vai para onde é necessário. E nós temos um olhar muito assim, carinhoso para as periferias, mas também para esse pessoal que mora distante da paróquia, na zona rural, aqueles confins que ninguém vai, a gente vai marchando e chega lá. E a gente vê como é bom ser a presença de Deus para essas pessoas que muitas vezes ninguém vai. E ali você descobre tantas realidades que precisam ser socorridas, né? Não só espiritual, mas também o material, enfim, pessoas que estão abandonadas, né? Então, a gente tem, daí é aquele trabalho em rede de direcionar o que ela está precisando, se ajuda no Vicentino, o trabalho de um CRAS, enfim.
uma missão de rede, né? Um trabalho de redes, não só o espiritual, mas também encaminhar as problemáticas do social, né? Então, a gente nasceu assim. Então, nós estamos, seja no estado de São Paulo, né? Nós temos 11, 12 casas, aqui na Diocese de Jundiaí, Diocese de Presidente Prudente, Diocese, aí agora, Ipameri, perto do Espírito Santo, em Minas. Depois, 3 casas na Diocese de Marabá, uma na Bahia, Jundiaí são 3, depois uma na Itália. E aí a gente vai revezando, né? Sempre. Atualmente, assim, voltando, né? Então, eu fiz essa experiência missionária, como eu disse, nessa paróquia em Toledo, foi meu primeiro amor, né? A primeira experiência, né? Assumi lá na formação das lideranças. Aprendi muito, eu era muito jovem, né? 26 anos no período, fiquei 4 anos lá, aprendi muito, tinha 14 comunidades, então a gente se articulava. 14 comunidades a senhora cuidou sozinha? Nós sempre, as irmãs em 3, né? Sempre então, mas a vocês. gente não ia sozinho. Então, toda semana a gente, 1 ou 2, a gente saía assim todas as noites para as comunidades. Então, em um mês a gente percorria todas. Todas as comunidades. E final de semana a gente articulava com a matriz e uma comunidade maior, né, para as celebrações da palavra. Quando o padre não vinha, a celebração da palavra. E formávamos lideranças. Novas vocações também surgiam, né? Surgem, isso, porque é desse trabalho missionário, né? Então, a gente formava muito leigo, trabalhava com leigo, para que eles também pudessem ser preparados, né, para dar continuidade, não só estar quando a irmã está, o padre, mas que pudessem dar continuidade nessa missão. Nesse período eu trabalhei lá e depois, assim, as irmãs ficaram 27 anos. Atualmente, nós entregamos a paróquia lá, se eu não me engano, foi em 2007. Aí teve o primeiro padre, deixamos organizadas as comunidades para que eles dessem continuidade, a arquidiocese já estava organizada, e a gente partiu para outra missão, né? E assim a gente vai, a gente trabalha num lugar até quando precisa. Depois, são várias missões, então, uma atrás da outra. Tem essas mais fixas, né? Porque se você vai numa diocese que o bispo te pede aquela paróquia, para organizar, leva um pouco de anos, né? Sim. E, às vezes, tem muitas comunidades. Por exemplo, no Pará, tem comunidades que têm comunidades indígenas, que você tem que pegar barco, você tem que andar. Agora há pouco Belém no Círio, foi emocionante. Mas ali ainda está mais para dentro. Mas esse é mais interior, né? Eu tive essa graça de visitar lá em 2012, foi uma experiência muito interessante. Pegar o barquinho, né? E ir lá, aquele barquinho. Né? Então, para chegar na comunidade indígena, mas indígenas mais evoluídos, né? Mas, assim, foi uma experiência muito interessante. Até era um indígena que levava o barco, né? E depois, assim, os índios menores, tudo comportadinho, acostumado a trabalhar com criança bem vivaz. Eu falei assim, não é possível. Aí inventava brincadeiras, enfim. Foi muito boa a experiência, né? Nessas comunidades. E Deus vai nos enviando, né? Também tive experiência, vivi 13 anos na Itália, 10 anos em Monteiro Tondo, né? Era o responsável da comunidade, também estudei por lá. Foi uma experiência muito grande. Muito rica. Trabalhando com o povo italiano, né? Um povo assim que te acolhe. Porque como a gente foi para lá após o direito pontifício, que a congregação recebeu o reconhecimento da Santa Sé em 84. O cardeal Agnello Rossi disse assim, vocês já não são mais da igreja particular, mas vocês são da igreja universal. Embora que a igreja particular se manifeste a igreja universal. Mas ele falou assim, e para aproveitar para estudar. E assim foram as primeiras irmãs, e ele queria que o carisma fosse conhecido, além de aproveitar para estudar, mas também fazer conhecer o carisma. Porque normalmente as congregações religiosas na Europa, elas ficam mais dentro das suas atividades internas, né? A maioria. E o nosso, como a gente trabalha com o povo, visita as famílias. Missionária, né? É itinerante, você vai nas famílias. Enfim, as irmãs foram devagarinho, né, depois de aprender a língua, foram conquistando esse espaço, né? Então, no período da quaresma, lá a gente ia, normalmente era o padre que fazia, mas nessa paróquia a gente tinha autorização do bispo para a gente fazer. O pároco fazia, o diácono fazia a visita e as irmãs também.
Então, as pessoas tinham um carinho muito grande com as irmãs, né? Porque a gente era constante na vida deles, visitando os doentes, levando a comunhão, uma visita, sabendo, conhecendo o povo, você visitava, né? Então, éramos bem vizinhos. E o que mais assim me chamava a atenção nesse trabalho em Monteiro Tondo foi que aqueles que diziam ateus, ou às vezes comunistas que eram assim, longe da igreja, não gostavam da igreja, tinha um carinho muito grande com a gente. Um dos melhores amigos era um que se dizia ateu, porque era casado com uma brasileira que, no momento mais difícil da vida dela, as irmãs foram presentes. E assim, devagarinho, ele foi se aproximando. Ele conservava aquilo que ele acreditava, mas tinha um respeito enorme. E participava de alguns partidos lá, e eles admiravam muito por causa que a gente trabalhava, estava com o povo, né? Visitava o povo, né? E era algo que para eles não existia isso dos religiosos, né? Então, essa presença no meio do povo, né? E foi muito interessante, foi uma experiência, tanto que foi um grande amigo nosso, e eu falava, Bruno, já faleceu, você é mais cristão do que nós, porque a gente conversava muito, né? E ele falou assim, olha, se eu estivesse na América Latina, eu seria cristão. Tá bom, mas você não está, né? Então. mas foi muito boa a experiência. Depois a gente foi trabalhar em Lanciano, nos transferimos para lá. E aí, nessa comunidade também foi uma experiência muito boa, porque é lá do Milagre Eucarístico. Então, nós ficamos numa paróquia, o arcebispo pediu que a gente ficasse trabalhando, animando a pastoral, colaborando com o padre, que lá é uma arquidiocese, mas muito pequena, não é como aqui no Brasil, né, que os territórios enormes. Muitas vezes, uma cidadezinha na montanha de 200 habitantes é uma paróquia. E a região lá de Lanciano-Ortona, era uma arquidiocese pequena, mas faltava muito sacerdote. Então, quando eu conheci aquela região, através de um amigo nosso, beneditino, eu falei assim, nossa, aqui é o nosso lugar. Mas depois, aí o arcebispo convidou a gente para lá, e a gente foi. E a gente percebia que era uma arquidiocese que vivia mais com os sacerdotes estrangeiros, porque o próprio local era 8. E eram idosos, e poucas vocações. Então, quem sustentava as paróquias eram pequenas, que hoje seria para nós pequenas comunidades, muitas comunidades nossas, das nossas paróquias, poderia ser lá, para a situação de paróquia, as pequenas comunidades daquela região, né? do tamanho, da quantidade de habitantes. E foi uma experiência muito interessante. E essa vivacidade do Brasil, do nosso ser religioso, dessa intimidade com Deus, o tu a tu, que o nosso povo no latino... Essa brasilidade. Né? O italiano ele não tem muito. Então, a gente se inseriu muito nas atividades, né? Nós damos animação na formação ali, na paróquia, como arcebispo, e também na arquidiocese. A gente colaborava na animação da juventude vocacional, na família, também no centro, na Cúria, e também ali na paróquia, eram 2 paróquias que a gente dava assistência. E no período de férias, tínhamos o campo escola, e a gente eu acompanhei os escoteiros, né? As 3 fases, né, deles, as crianças, os adolescentes e os adultos. Então, a gente era bem ligado, porque os escoteiros nasceram nessa paróquia pelos franciscanos. E aí, muito interessante que essa ligação, estar com o jovem, e eu queria sempre trazê-los mais perto para ensinar essa intimidade com Deus, não ser aquele tipo assim, Deus, o conhecimento de perguntas e respostas, uma doutrina a mais, não, mas é mais que isso, esse Deus pessoal. Vivência. Então, às vezes, eu organizava em casa, no convento nosso, na capela, um momento de oração, de se estar com Deus, de falar com Deus. O que me chamou a atenção, me lembro nos últimos tempos que eu estava lá, que quando terminamos aquele momento profundo de oração, né, com Jesus, aí eu falei assim, e aí vocês gostaram? Aí uma das jovens falou assim, esse Deus que a senhora ensina para nós, a gente não conhecia, irmã. Olha, nós não conhecíamos o Deus dessa maneira. Pessoa, que é um Deus em intimidade, que está com você, mas é um Deus mais dos mandamentos, né? Deus é dos mandamentos, mas
essa adesão pessoal ter essa intimidade com Deus, né? Falar com Deus, rasgar o coração para Deus. E isso me chamou muita atenção. E aí eu me convenci mais ainda da importância da missão adigente. Porque a gente pensa que na Europa não precisa, precisa. Precisa, por isso que em Puebla, né, o Papa dizia, vocês, latino-americanos, precisam dar da sua pobreza. Então, aqui na Diocese, quando voltei em 2011, né, vim trabalhar no governo geral, né, com a Madre, Aqui em Jundiaí. Jundiaí, 2011 eu retornei. E aí exerci minha missão, seja internamente na formação, dando cursos, na formação interna, acompanhando as vocações, né, as várias etapas. E depois eu fui trabalhar na Diocese, a pedido do bispo, no Dom Vicente, no período, o Padre Geraldo, colaborando na ação evangelizadora. E aí foi quando me pediram para organizar o Centro Diocesano, que no período era Centro Catequético, hoje é o Centro Diocesano de Formação, né? Eu falei assim, eu só estudei, eu não sei como articular. Aí, devagarinho, né, fomos tendo parcerias dos professores, do nosso bispo, do coordenador de pastoral, que no período era o Padre Geraldo, depois o Padre Leandro. Nós, junto com os professores, fomos nos organizando, né? Depois a gente tivemos muitas parcerias, né? E a Maria Ângela também, que tinha a experiência dela da Escola da Lapa, que ainda continua, mas continua como coordenadora pedagógica também, enfim. A Kátia também me ajudou bastante. Aí nós organizamos, junto com os professores e apoio do nosso bispo, elaboramos as diretrizes do Centro Diocesano de Formação, que depois se tornou Centro Diocesano de Formação, mas antes era Centro Catequético, né? Porque inicialmente o objetivo era formar os catequistas da Diocese de Jundiaí, né? Depois foram caminhando com as suas pernas, e o centro também, ele foi também e aí teve a fisionomia, né, a identidade teológica e a catequese também. E hoje é o centro de formação que nós temos. Eu falo temos porque recentemente que saí, mas eu sou como professora lá, mas agora da minha área missiologia, e 5 núcleos de teologia, né? Um em Salto, Itu, Santana de Parnaíba, na região, Campo Limpo e Jundiaí. Então, e agora nós temos os núcleos de catequese, né? E fé política, está ligada ao Centro Diocesano de Formação, que formamos a diretoria, né? No caso, atualmente já. Qual o objetivo? Formação do laicato na Diocese de Jundiaí. E nesses núcleos nós temos alunos até fora da Diocese. O núcleo de fé e política, ele conseguiu atingir fora da Diocese e num período até fora do Brasil. Ai, que bacana. Na América Latina. Foi. Mas online, né? De catequese com online atingiu a Diocese toda, porque por vários ângulos, né, várias cidades, fica difícil vir para Jundiaí. Sim. Então, nós temos ali a formação online e presencial. Depois da pandemia, agora faz uns 2 anos que a gente retornou presencial, né? E a gente percebe que tem ajudado muito aqueles que moram longe, têm dificuldade, às vezes, de locomoção, né? Então, eu trabalhei nessa área, digamos, como diretora até agora, setembro, né? Daí entreguei para o padre Genival, foi nomeado, mas continuo na coordenação da Comissão Missionária Diocesana. E essa missão, qual é a função? Né? Você tentar ajudar, animar, dar consciência missionária a todos os cristãos batizados, que todos nós somos missionários a partir do batismo. Porque sem a missão, a igreja morre. Então, quanto mais eu me animo nessa opção por Jesus Cristo, mais, porque cristianismo é por atração, o Papa Bento dizia, né? Sim. Atração. Através do meu testemunho, da minha paixão por Jesus, as pessoas falam, mas por quê? Opa, também eu posso conhecer. Eu também posso conhecer, alguma coisa tem. Então, a missão é isso. Eu conhecer Jesus e dizer para o outro quem ele é, que foi para mim. Sim. Que aquilo que ele é para mim, ele pode ser para você, depende de você. Então, aí a gente vai formando os discípulos missionários de Cristo. Conheço Jesus, eu repenso nas minhas decisões, se eu estou indo por aqui
opa, eu posso retornar, né? Recomeçar. Conversão, porque o documento de Aparecida fala, querida, eu necessito conhecer Jesus. E quem já disse que conhece, todas as vezes nós precisamos sempre renovar o nosso conhecimento, esse querigma, escutar de novo, né? A palavra, né? Quem é Jesus para mim? A gente tem que renovar sempre, porque o mundo está de todos os lados querendo nos sugar. E quando eu renovo a minha opção por Jesus, opa, eu faço esse processo de conversão. Se eu faço esse processo de conversão, quer dizer que eu estou sendo discípula dele. Eu estou seguindo ele por causa dessa vivência. Como é que eu conheço Jesus? Através da escuta da palavra, da leitura orante, da prática da vida sacramental, viver do mistério de Cristo. Nós vivemos, sem o mistério de Cristo é impossível a gente viver como cristão. A gente não pode ser cristão de qualquer jeito. Ou sou ou não sou. Não sou só dos períodos de festas fortes, não. Eu sou todo dia, toda hora. E às vezes a gente esquece isso, né? Então nós, como missionários, como na animação missionária, nós temos a missão de ajudar os cristãos a tomar consciência que ele é missionário, mas que ele tem que renovar sua adesão a Jesus e tornar-se discípulos e tem a obrigação de formar novos discípulos, novos seguidores de Jesus. Porque por que o mundo está assim? Porque falta Jesus. Se todos, né? Gandhi, por exemplo, era um que batalhava pela paz. Por que ele não se tornou cristão? Porque olhando para nós, para os cristãos, se for para vocês falam algo e não vivem. Então, devemos ser testemunhas, discípulos, missionários é quando você recebeu uma boa notícia, mexeu por dentro, eu quero contar. Trazer a boa nova. Então, eu sou missionário quando eu vou dizer algo. Então, muitas vezes, essa palavra missão, ela foi muito incompreendida dentro da igreja por séculos, né? Então, o Concílio Vaticano II tentou, porque o concílio é um concílio missionário, ele tentou resgatar isso. Paulo VI, Evangelho Anunciante, ele tentou resgatar a missão, o conceito. Aí ele vê que o conceito, porque era entendido como colonização, o que ele fez? Ele começou a utilizar evangelização. Sim. Evangelizar é anunciar uma boa notícia. Porque se você vai anunciar a boa notícia, você é um missionário. Você vai enviado em missão. Quem te envia em missão? É alguém. Quem é esse alguém? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou missionário, mas quem te enviou? Não conhece quem enviou. Não conhece Jesus. Isso que acontece dentro da igreja. Todo mundo vai, tá. E se assume alguma pastoral, algum movimento, mas não conheceu Jesus. Quando começa a caminhar, desvia. Por quê? Porque ele não teve, a fé dele não foi fundamentada na pessoa de Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você conhece a si mesmo. Sim. Você conhece as suas verdades, Sim. a sua miséria. Eu não sou nada. É só pequenez. Isso, não somos nada. Então, aí, missão é isso, ser enviado, ser um instrumento de Deus. Né? Então, nós, como missionários, e aí vai, discipulado, para viver em comunhão, dentro da igreja, nós estamos num período de sínodo, né? Onde o Papa está tentando articular para que nós entendamos o que seja povo de Deus. Lumen Gentium fala tanto de povo de Deus, mas nós não entendemos o que é ser igreja povo de Deus. Ele está tentando articular, escutou muita gente, está lá conversando. E a gente reza para que as representações da igreja no mundo inteiro possam realmente trazer bons resultados para os anseios todos nós cristãos, né? Então, a sinodalidade é comunhão. Comunhão para participação. E comunhão não é único, não é diversidade na unidade. As pessoas são diferentes, por isso tem várias expressões, mesmo em ritos, na igreja, tem várias expressões. Sim, para a comunhão. São vários pontos de vista e acabam sendo, né? Para a comunhão, né? Para a comunhão, acabam sendo, às vezes, até mal interpretados, muitas vezes. Eu gostaria de perguntar se a senhora tem alguma aparição de Nossa Senhora a qual a toque mais. Olha, desde pequenininha, minha mãe, em casa, se falava Nossa Senhora de Fátima, mas
eu sou ligada a Nossa Senhora das Graças. É o modelo, né? Porque Maria É só uma. só uma, né? Mas a figura de Nossa Senhora das Graças acompanhou toda a minha vida, mesmo a devoção da minha mãe. E também é ligada à minha vocação. Por quê? Minha mãe era muito devota à Nossa Senhora das Graças. É o título, né, de Nossa Senhora de Fátima. Ela não era um tipo assim, ficar muitas devoções, mas ela era focada em Jesus, o coração de Jesus e Nossa Senhora. E quando antes de eu ir para o convento, ela falou assim, filha, você não vai pensar que a vida consagrada é fácil. Não. É luta, sacrifício, como é a vida matrimonial, em qualquer estilo de vida. Então, Sim. não existe fuga. Mas pense, quando você tiver dificuldade, antes de tomar qualquer decisão, vá aos pés de Nossa Senhora das Graças, converse com ela e fale aquilo que você está sentindo. Depois você faz o que tem que fazer. E no meu período de formação, adolescente, jovem, e daquela fase de discernimento que eu passei, Quantas vezes a senhora É, recorreu a Nossa e Senhora ali no das Graças? aprendizado, que é onde eu moro, né? E ali eu coordeno a obra social e a educação infantil. E eu fiquei sabendo historicamente que quando você chega, tem uma imensa imagem de Nossa Senhora das Graças. E aí eu queria saber por quê, né? E as irmãs falaram assim, que no período, porque assim, a Casa da Criança, ela foi fundada em 31. Quando fez 10 anos, mais ou menos, já que tinha sido fundada, o abade falou, o que eu vou fazer com as crianças a partir de 10 anos? Vou pôr para a rua? Que viraram adolescentes, que vão virar adolescentes. Pré-adolescentes, né? Aí ele pensou de fundar uma escola agrícola, comprar um sítio. Onde? Aí ele foi procurando e achou ali, que hoje ali é a Rua do Retiro, início da Rua do Retiro. Então fundou uma escola agrícola, aprendizado agrícola. E depois, com o tempo, quiseram construir uma capela. E tinha um movimento aqui em Jundiaí que chamava do movimento de Nossa Senhora das Graças. E falaram assim, nós vamos ajudar a construir essa capela desde que seja dedicada a Nossa Senhora das Graças. E aí depois eu fui entendendo, porque é uma imagem enorme quando você chega lá, Nossa Senhora das Graças, na capela da Nossa Senhora das Graças, em todos os lugares a gente tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças. Mas aí eu entendi, né? E olha como ela está presente na sua vida, na sua... É interessante, né? Mas na espiritualidade nossa, das missionárias de Cristo, para viver a espiritualidade de Jesus missionário do Pai, porque Jesus, ele se submeteu totalmente à vontade do Pai, né? Sendo Deus, se entregou totalmente e assumiu a nossa humanidade no mistério da encarnação. Mas para viver tudo isso, essa intensidade de missionário do Pai disponível, nós, missionárias de Cristo, somos chamados a olhar para Maria no mistério da Anunciação. Porque é ali que ela realmente se entregou nesse mistério, se submeteu com humildade nesse mistério. Então, nós, missionários de Cristo, para realmente exercer a nossa missão como Deus quer, nós temos que olhar para Nossa Senhora. A sua humildade, a simplicidade. Aí, vocês são consideradas marianas? Não. Nós somos uma congregação das missionárias de Cristo. Somos uma congregação missionária, mas vivemos também... Porque dentro de uma espiritualidade, tem vários... Por exemplo, dentro da espiritualidade trinitária faz parte. Espiritualidade mariana, cristológica, enfim... Está dentro da nossa espiritualidade. Se você vê o contexto. Sim. Mas Maria, ela tem que... Né? Agora, tem congregações que é dedicada especificamente a Maria. Mas isso não quer dizer que ela tem a dimensão cristológica, trinitária, tem. Mas nós somos uma congregação missionária de Cristo, porque a palavra Cristo quer dizer ungido, enviado, tá? Mas, dentro dela, a gente é uma mãe, né? Sim, que a mãe nos leva a Jesus. Sim, sim. E nos ensina a ser missionários. Porque Maria, no mistério da visitação, ela é considerada a primeira missionária de Cristo. Ela que saiu, né, poderia agir diferentemente. Opa, mãe de Deus, né? Não, ela se sentiu a serva e pegou a mochilinha dela, que nem tinha, né, a roupinha dela, e foi caminhando pelas montanhas para levar.
Jesus, imagina a experiência do mistério que Maria fez. E quando ela chega na casa de Isabel, e Isabel sente, sob a ação do Espírito Santo, que aquela mulher é cheia do Espírito Santo e que no ventre dela tem Jesus, porque ao mesmo tempo seu filho foi santificado pelo filho dela, é uma experiência profunda que só aquelas mães sabem dizer, que explode no Magnífica, né? Existe palavra para explicar a emoção que Maria viveu, que Isabel viveu, sob a ação do Espírito Santo, aquele momento do encontro, né? E é muito forte, né? É muito forte. Eu sou muito apaixonada por Nossa Senhora, por Nossa Senhora Mãe, Maria, Mãe de Deus, mas tem a aparição de Nossa Senhora Aparecida que me emociona, como Nossa Senhora de Fátima. Todas as aparições, né? Todas as aparições, mas são muitas e a gente acaba se apegando a algumas, a quais a gente acaba, que nem a Senhora, Nossa Senhora das Graças. Eu me apego sempre a Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, a qual eu consagrei meus filhos, né? Quando você tem a madrinha de consagração, aí a gente acaba se apegando nessa. E a senhora tem algum santo de devoção? Eu gosto de São José. e também aprendi a gostar de Santa Ângela, né? Porque está dentro da nossa vida consagrada, né? Uma pessoa que realmente nos inspira dentro da congregação, porque nós somos um ramo da Ordem das Ursulinas, e eu gosto de estudar a história e perceber assim que ela foi uma mulher do seu tempo, né? Uma mulher na igreja, uma mulher que inspira a visita, uma mulher que era conselheira, uma mulher que não teve estudo, mas Deus a usou para ser conselheira, enfim, não tinha exclusão de classe, tratava todo mundo, tinha uma palavra para todos, e, enfim, ensinava muito essa vida de intimidade com Jesus, né, dessa espiritualidade, né, ter Jesus como o único esposo. Eu admiro muito em Santa Ângela, nossa patrona. Ela realmente viveu a esponsariedade, né? O ser esponsal, ser de Jesus. E vocês seguem o caminho da senhora, seguem o caminho sim, dela. é porque o consagrado, ele, na igreja, ele, no ritual, né? Quando a gente, principalmente os votos perpétuos, né? Aquela fórmula no dia da consagração dos votos, quando o bispo coloca a aliança em nome da igreja, ele diz assim: recebe esta aliança como sinal, esposa do eterno rei. Sendo-lhe fiel até o fim, receberás a coroa da vida. Depois, esse termo a gente assina no altar, porque é o compromisso que eu estou selando com Cristo, a minha aliança. No matrimônio, o casal está, e eu estou selando com ele. Mas, ao mesmo tempo, o consagrado, ele já vive em si aquilo que a igreja também é esposa de Cristo. Sim. É um compromisso muito forte. E é muito emocionante. É muito forte, muito. Então, eu admiro muito Santa Ângela, que ela viveu mesmo. O que inspirou a vocação dela foi o ser esposa de Cristo, porque ela olhava em Santa Úrsula, uma princesa que não quis casar-se e pediu para o pai que ela tivesse um tempo de peregrinação nos lugares santos. E ela, para fazer essa peregrinação, dizem que é uma lenda, mas na Alemanha dizem que tem um lugar que encontraram muitos restos, muitos ossos de muitas mulheres virgens, né, que foram sacrificadas, martirizadas, muitos séculos, né? Então, de alguma forma, lá tem a devoção a Santa Úrsula. E ela lendo a história, porque ela era analfabeta, o pai lia a história. Depois ela admirava Santa Úrsula. A bravura desta princesa que quis se consagrar a Cristo. E quando, passando na Alemanha, o príncipe, vendo que ela era muito bonita, queria se casar com ela, e ela falou, não, eu já tinha se consagrado a Cristo e formada muitas esposas para Jesus, né? Então, todas foram martirizadas. Então, esse consagrar-se totalmente a Jesus, ser dele, né, para sempre. O coração indiviso. Como mesmo o matrimônio,
é um modelo para todos nós, né? É um modelo para a igreja, é um modelo do amor de Deus para conosco, né? Por isso que a igreja fala tanto da importância do sacramento, né? Que viva bem, né? Esse matrimônio, porque é o sinal esponsal para nós, igreja. E, ao mesmo tempo, nós, consagrados, somos chamados a ter esse coração esponsal com Cristo, ser toda dele. E isso me chamou muito, é muito forte para mim em Santa Ângela, né? E São José eu também gosto muito dele. Eu sou muito devota de Santo Antônio e São Miguel Arcanjo, tanto que meu filho se chama Miguel e chama Santo Antônio. É lógico que cada um tem a sua devoção, né? E eu fiquei muito emocionada com a história da senhora. Fiquei muito encantada pela senhora estar aqui e ter aceitado esse convite. Foi muito maravilhoso o nosso papo. Eu gostaria que ficasse muito mais. Mas temos que... Temos que ir. Mas eu sou só gratidão. Eu tenho um presente para a senhora do nosso patrocinador. Espero que a senhora goste. Pode abrir. Obrigada. É um livro oratório. Então, a senhora tem card de todas as aparições de Nossa Senhora. Não todas, algumas aparições. Tem algumas pouco conhecidas, como a Quita, mas como a senhora estava na Itália, acredito que conheceu Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio. Lá eu não fui. Mas não é tão conhecida por aqui. E aqui a gente tem dentro do Apela para o Santo, na coleção Marias. Eu fui em Loreto. É maravilhoso Nossa Senhora de Loreto. A gente não tem esse card ainda, mas quem sabe numa próxima edição vão ter. E esse é um presente do nosso patrocinador para a senhora. Muito obrigada. Que a senhora possa fazer esse oratório seu. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. E que eu deixo um recado para todo mundo, né? Deixe-se amar por Deus. Não perca tempo. Porque vale a pena. Vale a pena mesmo. E o mundo precisa de muito amor. E quanto mais nos conhecemos, nos deixamos amar por Deus, mais a gente pode ajudar tantas outras pessoas. Me lembro de Santo Agostinho, dizia assim: tarde te amei, beleza infinita sempre nova, tarde te amei. Te procuravas fora de mim e tu estavas dentro de mim. Tarde te amei. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada por esse episódio. Espero vocês na próxima semana. Um grande beijo.